Olá, sou Ebert e muito bem-vindos ao primeiro videocast do grupo Os Mediadores. Grupo formado por alunos do segundo período de Direito da FINCA. E neste primeiro videocast, nós vamos abordar a comunicação assertiva, mais especificamente na resolução de conflitos. Junto comigo estarão mais 5 colegas do curso e juntos vamos debater, conversar sobre o assunto. De antemão, já digo que essa nossa conversa aqui ela é baseada em 3 autores. O Albert, mais conhecido ali pela terapia racional emotiva comportamental. Também o Manuel, que é autor do livro Assertividade, expressando suas ideias e seus direitos sem prejudicar os outros. E também a Marshall, que é a autora aí, muito conhecida do livro Comunicação Não Violenta. Então, nosso trabalho é inspirado nesses 3 autores. Vamos lá? Dando início ao nosso videocast, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre os fundamentos da comunicação assertiva, junto com os nossos colegas Alvaías e Gabriel. Alvaías, você pode falar para a gente os princípios da comunicação assertiva? Eu vi aqui que são alguns, são mais ou menos 8. Você pode falar para a gente por alto quais são? Sim, Herbert, posso sim. Eu trouxe alguns exemplos aqui para nós. O primeiro aqui, expressar pensamentos e sentimentos de forma clara. Né? Ser honesto e autêntico. Respeitar os direitos e opiniões dos outros. Definir limites. É muito importante isso aí, né? E definir limites pessoais. Né? E escutar ativamente. Isso é muito bom também. E controlar as emoções. E negociar e resolver conflitos. Você pode falar pra gente aí 1, 2, mais especificamente? Sim, posso. Eu até separei aqui alguns modelos pra gente aqui. Expressar pensamentos e sentimentos de forma clara, né? Você expressar a vontade que você tem, né? Você quer sair... Comer uma picanha. Quer sair com os colegas. Eu quero comer picanha, não quero comer ovo. Isso, você pode fazer o que você quiser. Então, Entendi. Você está expressando aí sua vontade, seu sentimento, né? Entendi. Aí eu não posso deixar que os outros decidam por mim. Não, claro que não, isso não. Isso Entendi. Você tem que... Isso é uma coisa sua, né? Isso acontece muito quando a gente chama alguém para sair, a pessoa não quer ir, mas vai, aí quando chega lá, tá de cara feia. Isso acontece... Então fale o que você está sentindo para que não ocorra esses conflitos, né? Qual é o próximo? Para resolver, né? Então, eu trouxe um outro aqui também, né? Que você respeitar os direitos e a opinião do próximo, né? Então, mesmo que a pessoa fale alguma coisa ali, dê uma opinião, né? E você fica meio assim, então, mas você tem que respeitar, tem que aceitar na boa, né? Então, não adianta querer impor opinião. Não adianta. Mas também não significa concordar. Não. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Perfeito. Qual outro você tem? Você tem mais algum? Então, tenho sim, ser honesto e autêntico, né? O que seria? Então, aí você ser honesto, você não ficar mentindo, né? Sempre seja claro para as pessoas, né? Passe certinho, seja na clareza, né? E autêntico, você tem que ser autêntico. Verdadeiro. Verdadeiro, sempre. Do começo ao fim, a mesma pessoa. Do começo ao fim, a mesma pessoa, sempre. É interessante porque ninguém confia no mentiroso, né? As pessoas, quando ouvem alguém, acreditam que aquela pessoa está falando a verdade e vão agir em prol daquilo. Isso. Então, se você é uma pessoa mentirosa, você não vai passar credibilidade. Não vai, ainda mais... A mentira, elas têm pernas curtas, como diz, né? O ditado. Uma hora vai cair. Uma hora a casa cai. Aí tudo. Aí acabou a credibilidade que você tem. Né? Gabriel, você pode falar pra gente alguns exemplos e dicas práticas sobre a comunicação assertiva? Vou estar falando algumas né, dessas dicas. A primeira dela é expressar pensamentos e sentimentos de forma clara, né? Uhum. O exemplo em vez de dizer está tudo bem, quando você está chateado, né? Você pode dizer estou me sentindo frustrado com essa situação. Entendi. Por exemplo, será que acontece muito isso aí, Alvaías? Então, cara, acontece com a mulher, né? Sim, com a mulher em casa. Por exemplo, você vai conversar com ela sobre alguma situação, ela já fica chateada. Ah, não vai dar certo, que... Tá tudo bem? Tá tudo bem? Nunca tá bem. Nunca tá bem. Mas aí, Gabriel, dá um exemplo prático aí pra gente. Na dica prática, né? Seja específico ao comunicar seus pensamentos e sentimentos. Use palavras claras, né? E evite ambiguidades. Perfeito.
E o outro? No outro princípio é ser honesto e autêntico. Uhum. Um exemplo é, em vez de esconder uma falha no trabalho, você pode admitir o erro, né, e dizer, cometi um erro e quero corrigi-lo. Entendi. Porque, assim, as pessoas às vezes têm medo de expor o erro, porque elas têm medo de serem demitidas, né? Sim. Mas às vezes mal sabem elas que se elas escondem esse erro, ele que é desse tamanho pode ficar assim, né? Qual a dica que você tem para esse tipo de situação? Pratique a honestidade, né, em suas interações, evitando ocultar informações importantes ou fingir que está tudo bem quando não está, né? Entendi. Já para o outro, respeitar os direitos e opiniões dos outros. Primeiro exemplo, em uma reunião, ao discordar de um colega, você pode dizer, eu entendo suas perspectivas, né? Mas tenho uma visão diferente que gostaria de compartilhar, né? Entendi. Então, assim, discordar é diferente de não respeitar. Eu posso não concordar com o que você está falando, mas eu tenho que respeitar, te ouvir, se for o caso, mas o principal tem que respeitar a sua opinião, né? Caso você queira, eu tento te convencer, mas se você não quiser, eu só tenho que respeitar. Exatamente. Tem mais algum aí? A dica prática, né? Esteja aberta ao diálogo e demonstre respeito pelas opiniões dos outros, né? Mesmo que você discorde delas. Entendi. O próximo é definir limites pessoais, né? Se alguém está constantemente interrompendo o seu trabalho, você pode dizer, eu preciso de tempo, né, ininterrupto para concluir minhas tarefas. Podemos conversar mais tarde, né? Perfeito. Assim, as pessoas precisam saber dizer não, né? Muita gente sofre com isso, né? Se sobrecarrega, principalmente no trabalho, né? O chefe passa passa outro, passa aquilo outro, consegue fazer consigo. E no final, às vezes, a pessoa não consegue fazer nada. Pega todo o serviço e não consegue fazer nenhum, né? Isso acaba prejudicando, Isso. né? Agora, qual é a dica prática para essa situação, Gabriel? Tá, comunique seus limites de maneira clara, né, e firme, sem se sentir culpado por isso, né? Gabriel, fala pra gente aí agora por alto, quais são os outros princípios que você tem aí? Tá, tem mais alguns aqui, né? Temos o princípio escutar ativamente, né? O outro, controlar as emoções, negociar e resolver conflitos, seja assertivo, não agressivo, né? Estabelecer limites pessoais e o próximo e evite, né, a linguagem de confronto. Esses são os princípios. Perfeito, Gabriel. Muito bom, muito obrigado. Agradeço ao Alvaías pelos conceitos que ele trouxe pra gente. E o Gabriel aí pelas sempre as ordens aí. Muito obrigado, pessoal. Dando continuidade aqui no nosso segundo bloco, lá no primeiro bloco a gente aprendeu sobre os princípios da comunicação assertiva e nesse segundo bloco a gente vai aprender sobre a comunicação assertiva na prática. Para conversar com a gente tem o Augusto e a Camila e juntos eles vão falar sobre a comunicação assertiva na prática, ali na resolução dos conflitos. Augusto, você poderia começar aí falando para a gente, explicando a aplicação da comunicação assertiva na prática? Sim, claro. Uma coisa muito importante é o momento da fala. Na comunicação assertiva, o momento da fala, a hora que nós vamos falar, é algo muito importante. Por quê? Porque o necessário é que nós ouçamos primeiro. Quando nós ouvimos primeiro, nós estamos, de fato, coletando informações para nós fazermos uma argumentação que possa levar de forma eficaz um resultado positivo para aquela situação de conflito. Então, quando nós abrimos o nosso poder de escuta, nós estamos dando a oportunidade para a pessoa ou para as pessoas se expressar, nós estamos ouvindo o sentimento dela, né? E assim a gente pode formular um argumento assertivo. Porque, na verdade, cada pessoa é um mundo. Né? Eu já sei o que sou, o que quero e o que tenho. Agora eu vou descobrir o que o outro tem para me oferecer ou de que forma eu posso alcançar aquilo que eu quero através da comunicação assertiva. Ou seja, eu tenho que abrir os ouvidos, como foi bem falado aqui, né? Algo mais que eu possa acrescentar? Sim, claro. É importante lembrar que durante o tempo, o período que nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo informação, estamos coletando princípios que vai nos ajudar
a formular esse argumento eficaz para ajudar aquela pessoa nessa compreensão. Além disso, é um momento muito bom, porque ali é onde a gente pode acertar o tom da nossa voz, né? O ritmo da nossa fala, a nossa expressão verbal e não verbal. É nesse momento que nós estamos ouvindo. É um momento, na verdade, que nós estamos nos preparando para dar uma resposta que possa ajudar essa pessoa nessa situação. É muito importante realmente a pessoa levar isso em consideração, porque tem pessoas que têm bons argumentos, boa vontade, mas não sabe expressar isso através da fala. É aquela famosa pessoa que não sabe conversar com ninguém. Ela é até conhecida como uma pessoa boa, mas ela não sabe conversar com ninguém. Então todo mundo tem medo de chegar perto dela, né? Então você pode destacar então que o tom de voz é importante. E também a questão da linguagem corporal seria algo importante? Muito importante, porque, na verdade, a nossa linguagem, verbal e não verbal, ela conta muito. Porque se nós estamos, por exemplo, conversando com alguém, nós fazemos um gesto tipo grosseiro, né? Sim. Então, a nossa linguagem, ela pode estar... Nós possamos estar tentando passar uma linguagem assertiva, mas o nosso gesto está sendo uma linguagem agressiva ou passiva, né? Então, a gente precisa alinhar a nossa fala com a nossa linguagem verbal ou não verbal. Sim. Entendeu? Além do mais, algumas vezes, ficar calado é algo muito bom, porque nem sempre, né, a gente falar vai resolver o problema dela. Nós não sabemos qual é o estado emocional dessa pessoa, qual é o problema que ela tem. Então, assim, existem situações que você ficar calado, só ouvindo a pessoa, é a melhor coisa a fazer. Às vezes, dependendo da situação, você pode jogar mais gasolina nesse fogo, né? Exatamente. Ou tentar criar um argumento que não está de acordo com a situação em si, então não vai ter um resultado positivo para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. A gente pode destacar, então, de acordo com a sua fala, que é importante a gente ser paciente. Vai ter momentos na conversa, no conflito ali, que não vai ser o momento de falar, vai ser o momento de ouvir e ser paciente. Exatamente. Muito boas suas colocações. Agora, Camila, você pode trazer para a gente aí alguns exemplos práticos? Dentro da comunicação assertiva, em que o seu Luiz citou alguns exemplos, né? Eu vou trazer aqui para vocês uns exemplos na prática, em que acontece diariamente, né? E algumas estratégias que podem ser usadas para a gente estar evitando esse conflito, né? Usando uma comunicação assertiva e não causando conflito, tanto no ambiente de trabalho, como na família. Em vários ambientes a gente pode estar usando essa comunicação, né, da forma correta para solucionar problemas. Um exemplo prático que a gente às vezes passa, né, acontece, é no ambiente de trabalho. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu tenho um colega que constantemente ele interrompe as minhas contribuições durante alguma reunião. Então, a estratégia, né, que a gente pode usar é abordar o colega, né, de forma privada, né, para não causar um constrangimento ali na frente das outras pessoas, e explicar para ele como que a forma que ele age nas reuniões afeta, né, afeta ele. E sugerir uma solução, como explicar para ele que você aprecia, né, as opiniões dele, porém você gostaria de ter uma chance de terminar o seu raciocínio antes de vocês discutirem. Um outro exemplo também que a gente pode estar usando para ter essa comunicação assertiva é dentro de um relacionamento pessoal, né? Eu e meu esposo, você e sua namorada. Então, um exemplo é quando o parceiro ele constantemente esquece das datas importantes, né? Como a data do casamento, aniversário de namoro. Então, assim, é uma coisa... Aniversário. Às vezes até aniversário, né? Então, a estratégia para você usar dentro, né, desse problema, desse conflito, é você chamar o seu parceiro, né, conversar, falar sobre os seus sentimentos, ser específico, né, no que está incomodando você e pedir mudanças positivas, né? Por exemplo,
explicando que quando ele esquece, né, aquela data comemorativa, você se sente desvalorizado, né, pedir para que ele tenha um pouquinho mais de atenção, né, com jeito e cautela a gente vai Criar alguns combinados entre si, né? isso, e evitando esses conflitos. Um exemplo prático também é em relação a um cliente, né? Você tem uma loja, tem um comércio, e você tem que lidar com um cliente que está insatisfeito em relação a algum produto ou até mesmo um serviço que você prestou para ele e ele não gostou ou ele ficou insatisfeito em algum aspecto. E nisso, né, para a gente também não perder o cliente, né, porque acredito que tem que ser recíproco, né, eu preciso do cliente, o cliente precisa de mim. Então, para haver essa comunicação assertiva, a gente tem que usar uma estratégia através da conversa, né? Você vai chamar esse cliente, vai ouvir atentamente, né, o que ele tem para dizer, as preocupações dele, reconhecer o problema, né, que também é muito importante a gente reconhecer o problema, pedir desculpas pelo inconveniente e oferecer solução, ou até mesmo um desconto, né, um brinde para ali efetivar, né, o compromisso e evitar ali um conflito. Perfeito. É entender a necessidade do cliente, né? Às vezes aquela pessoa está num dia mal e o problema nem é um problema de fato. Às vezes é um amassado na caixa, né? E ali você conversando, talvez entendendo essa situação, o cliente até aceite aquela caixa amassada. Mas às vezes as pessoas, na verdade, o que todos nós queremos na vida é ser ouvido, né? É ser entendido, né? E a comunicação assertiva proporciona isso, né? Você está com dificuldade em alguma coisa, né? Conversa, seja sincero, seja autêntico, fale o que você está sentindo para outra pessoa e espere o retorno dela, né? É obviamente que a comunicação assertiva talvez ela não seja uma milagreira. Você vai usar essa ferramenta. Se resolver, ótimo. Mas se não resolver também não precisa insistir, né? Se o cliente não quer, não quer. Se o marido não vai lembrar das datas, ele não vai lembrar. Aceite, cria uma fórmula ali, uma alternativa para resolver seu conflito. O que você está falando é particularmente importante porque, na realidade, numa situação real de conflito, normalmente a pessoa espera o quê? Espera que ela ouvir algo que ela tenha razão. E nem sempre a comunicação assertiva oferece isso. A comunicação assertiva ela é sempre muito objetiva. É por isso que o comunicador ele é sempre muito responsável pelo aquilo que ele fala. Porque ele tem que ser objetivo, mas ele tem que levar algo para aquela pessoa que possa ajudar ela a compreender a situação e talvez, muitas vezes, até se tornar uma pessoa melhor, né? Assim, uma pessoa, entende? Então, assim, normalmente é isso. Quando a pessoa se encontra numa situação de conflito, ela sempre espera que o que ela ouça seja favorável a ela. E nem sempre isso é real. Perfeito. Então, encerrar mais esse bloco. Agradeço o Luiz, agradeço a Camila. Muito obrigado aí pelas palavras. Agora, dando continuidade, nós chegamos no nosso último bloco de entrevista com o nosso colega aqui, Elias, que é especialista em liderança e coach, também é formado em História, ambos ali pela Universidade Unopar. Nos blocos anteriores, a gente viu os princípios fundamentais, a gente viu ali como aplicar a comunicação assertiva na prática, mas esse bloco vai ser mais específico, é como a gente aplicar a comunicação prática dentro das equipes. Então, Elias, quais situações, quais exemplos você tem para trazer para a gente? Então, Herbert, como você bem colocou, eu sou formado em História e fiz pós em Liderança e Coach. Primeiramente, quero pontuar que as duas áreas são completamente diferentes, liderança e coach, porque o líder é aquele que vai liderar uma equipe. E o coach, na verdade, de certa forma, o coach ele não tem experiência nenhuma. Ele não tem especialização nenhuma, ele não tem conhecimento nenhum. Porém, o coach é aquela pessoa que vai trabalhar a pessoa, extrair aquilo que a pessoa já tem, e de forma assim, assertivo, ele precisa ser muito preciso, como uma cirurgia, ser muito preciso no trabalho dele, para extrair aquilo que
você ou você já tem dentro de você, mas que ainda não conseguiu descobrir. E o coach, com um trabalho sistemático, um trabalho preciso, minucioso, ele vai colocar isso para fora e você vai sair do estado que talvez você está de inércia, um estado que você está sem saber o que fazer, vai se descobrir ou se redescobrir uma área que você talvez tenha muita eficiência, mas que talvez até aquele momento, por falta de conhecimento e técnica, você não conseguiu ainda fazer proveito dela. Então, isso é o coach, o coach trabalha dessa forma. O líder, a atuação dele é diferente. Existe um conceito, muito errado aí fora do líder, e anteriormente, a maioria dos líderes que nós víamos era aquele líder carrasco, autoritário, aquele líder que os seus liderados, não sei se a gente pode até chamar de liderado, mas as pessoas que se subordinavam a ele, estavam ali com medo, por causa de uma coerção, ou uma represária, ou algo semelhante. E no mundo que nós estamos hoje, ainda nesse mundo de tanto conhecimento dissipado aí à disposição das pessoas, nós ainda temos líder dessa forma. E quando ele chega no ambiente de trabalho, ou ele chega onde a sua equipe está, todo mundo fica como que tremendo de medo dele. Isso não é liderar. Porque liderar, a primeira base para um bom líder, eu vejo como o cara ser carismático. O seguidor, ou o meu liderado, ele precisa me admirar. Cativar, ser cativante. Ele precisa me admirar como pessoa, como líder. Quando eu chego diante dele ou da equipe, eles não veem como está chegando uma pessoa que vai talvez reprimir, mas está chegando um amigo, uma pessoa que eles vão ter liberdade diante dele para expressar, para se posicionar. Isso é liderar. Sem medo. Sem medo. Então, liderança não é medo. Liderança é algo espontâneo que surge na pessoa pelo líder, e que ele consegue cativar isso nas pessoas, e as pessoas vão seguir, vão obedecer por prazer e espontaneamente. Então, o bom líder é aquela pessoa carismática, é aquela pessoa que sabe chegar diante do seu liderado e deixar ele bem à vontade, deixar ele tranquilo. Ele vai impor sem se impor. É verdade. O bom líder faz isso. Ele impõe sem se impor. Ele consegue usar as ferramentas adequadas. E falando em liderança, estamos falando de pessoas, que liderar é liderar pessoas, principalmente, por exemplo, em ambiente de trabalho. É quase que impossível, num ambiente de trabalho, não haver conflito e ruídos. Porque há muito ruído nos ambientes de trabalho. As más línguas dizem, e principalmente onde há muita mulher. Mas eu não vou afirmar, não vou dizer que é assim, mas na verdade, em todo ambiente de trabalho há ruídos. E o líder, ele precisa ter sensibilidade para tratar essas questões. Sim. Por quê? Suponhamos que entre duas pessoas da minha equipe surge um problema. Eles entram em um confronto, eles se desentendem e fica quase que insuportável os dois trabalhar no mesmo ambiente. Acontece muito isso. E não se olharem, né? Não se olham, não conversam, só interagem por obrigação. Exatamente. Não há nenhuma amizade, não há nenhuma empatia entre eles. Eles cumprem a obrigação, mas meio que retrucoso um com o outro. E no ambiente de trabalho isso não pode ocorrer. Então, o bom líder, ele vai chamar essas pessoas a casos, que ele precisa chamar um e conversar com ele primeiro, depois chamar o outro e conversar com essa segunda pessoa. Ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados, exatamente. A boa comunicação é essa questão de ouvir os dois lados. Então, ele vai ouvir o A, vai ouvir o B e vai chegar às suas conclusões. No momento adequado, talvez nem já numa segunda conversa, ele não pode colocar essas duas pessoas juntas, ele precisa talvez ainda ter mais uma conversa com A, depois ter mais uma conversa com B, até chegar o momento que ele pode colocar os dois no mesmo ambiente, aí ele ser o mediador. Aquilo que nós acabamos de ver há poucos dias na nossa matéria. Mediar esse conflito. Sim.
O que ele vai fazer? Agora, essas duas pessoas estão preparadas para exporem juntas os seus problemas, a diferença que tem um com o outro, e de forma clara, honesta, objetiva, sem ofensa. Ele falar o que ele acha, o que ele pensa, e o conceito que ele tem do outro, o outro vai ouvir. Depois, o outro também vai falar todo o que acha, o que ele pensa e o conceito que ele tem do outro. E depois, esse líder conseguir mediar e com palavras assertivas, para não piorar o conflito, ele levar essas duas pessoas a chegar a um consenso, a entender o outro, respeitar o outro, porque imagina que onde tem duas pessoas, são duas cabeças. Imagina que onde tiver 10 pessoas, são 10 cabeças pensando. E quanto maior for a equipe, são mais pessoas pensando e nenhuma delas vão pensar da mesma forma. Às vezes, há alguns que pensam semelhantemente, mas igual não vai ter. Exatamente. Então, ele vai pegar e precisar agora levar essas duas pessoas a entender um ao outro, respeitar a maneira de pensar, de agir, e assim conseguirem conviver pacificamente no ambiente de trabalho, sem se ofenderem, sem se desrespeitarem, e conseguir assim, serem produtivos nesse ambiente, sem ruído e sem confronto. Isso é liderar. É interessante aí que, além da realidade das duas pessoas envolvidas, existe uma terceira, que é a da empresa. Exatamente. Que é o que une essas duas pessoas, né? As pessoas não se entenderem a ponto de desenvolver uma afetividade pelas outras, elas vão ter que fazer isso pela empresa. A empresa vai ser o laço que vai amarrar elas. Então elas têm que, resultado disso aí, minimamente respeitar aí esses três lados, o dela, o do outro e o da empresa, né? Exato. E dentro aí da fala do líder, o líder ele tem que ser uma pessoa extremamente sensível. Por quê? Porque, como foi bem falado aqui, uma equipe com 10 pessoas são 10 cabeças. São 10 cabeças, 2 introvertidas, 3 extrovertidas, uma que, enfim, gosta de falar muito, outra que tem a sua religião, enfim, são um mundo de pessoas. Então o líder precisa entender com que tipo de pessoa ele está lidando, para a partir daí ele reagir. Exatamente. Né? Então ele precisa, essencialmente, ter esse conhecimento prévio de cada personalidade, que é como você falou, há um introvertido, um extrovertido, há um sanguíneo, há um frenético, há um que é mais recatado, o outro já gosta de ser mais espalhafatoso. E ele precisa ter tato para lidar com tudo isso e saber aproveitar cada temperamento ou cada personalidade dessa, porque cada personalidade dessa ele pode aproveitar de um jeito. O sanguíneo, aquele espalhafatoso, ele vai aproveitar para às vezes o camarada lidar com aquilo que tem que ser mais enérgico, ou mais aquele camarada que é mais recatado, aquele cargo que exige um camarada mais calmo, mais tranquilo, que pondera mais as coisas. Então o líder ele precisa ter esse conhecimento prévio das personalidades para poder assim, adequar a sua equipe e ela ser produtiva. Então uma equipe ela é produtiva quando cada pessoa, dentro do seu limite, dentro da sua especificidade, dentro das suas capacidades, é colocado num ambiente ou num cargo que diz respeito, adequado com a sua qualificação, com a sua personalidade e daí por diante. Então, liderar, acima de tudo, como eu coloquei bem no início, é a pessoa saber se impor sem impor, sem as pessoas perceberem que ele está impondo. Liderar é a pessoa saber fazer com que o outro faça aquilo que ele quer, sem a pessoa perceber que ele está sendo levado a fazer aquilo. Liderar é a pessoa fazer as pessoas agirem espontaneamente dentro do ambiente motivada pela pessoa do líder. Isso é liderar. E é interessante também aí uma outra consideração a respeito da comunicação. Porque a grande questão dos conflitos é realmente oriundos da comunicação. Fulano vai ser promovido, Beltrano vai ser mandado embora, fulano recebeu um auxílio, enfim. E às vezes nem é isso a realidade. Então, assim, cabe ao líder, à organização,
ter uma forma efetiva de comunicação. Exatamente. E também ela precisa ser aberta para que quando surjam esse tipo de dúvidas, ela esteja acessível para esclarecer para o funcionário, né? E assim, todo mundo tem que estar muito bem com o que está fazendo, justamente também para não se preocupar com fulano que está sendo demitido ou com Beltrano que está sendo promovido, né? Então, são essas questões aí que devem ser consideradas na hora de resolver ali os conflitos dentro de um grupo, né? Então, a gente pode só recapitular, entender com quem são as partes, com quem você está trabalhando. Dentro de um conflito, trazer as partes individualmente para conversar e a partir dali entender, e eu acho até importante acrescentar, chamar outras partes também, né? Um colega do colega, do colega do outro colega, para tentar montar esse quebra-cabeça aí, né? E a partir daí chegar na resolução desse conflito, né? Isso. O líder ser aquela pessoa que vai conseguir promover um ambiente saudável, salubre para o bom andamento do trabalho, o bom desenvolvimento da empresa, para a saúde emocional, mental dos colaboradores e da empresa. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. Muito obrigado, Elias. Ok. Obrigado a todos. Pessoal, isso conclui o nosso videocast, né, sobre comunicação assertiva na resolução de conflitos. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu a respeito desse assunto. Mas tão importante quanto aprender, quanto ouvir na teoria, é vocês aplicarem no dia a dia. Nós tivemos aqui dicas valiosíssimas que podem ajudar você no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, no seu local de trabalho. Tanto faz você ser o chefe quanto você ser o colaborador, aqui a comunicação assertiva ela pode ser útil para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas contribuições aí dos nossos colegas. Inclusive, agradeço aos colegas que trouxeram suas contribuições valiosas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.